27 Hearts Beat. É isso aí, começou mais um episódio, mais um programa de toda quarta-feira. E é uma honra ter você aqui, tá bom? É uma alegria poder estar com você. É um privilégio saber que você está aí do outro lado. E toda quarta-feira às 18 horas, ou sei lá o horário que você vem nos acompanhar, vem estar conosco, você está aí do outro lado, tá bom? É uma alegria e eu quero já te fazer aquele pedido. Qual que é o pedido? Manda para todo mundo, por favor, o link dessa nossa conversa, porque hoje estou aqui com um testemunho incrível. Já vai lá no like, senta o dedo lá no like, lá, aperta a setinha, o cursor, como você queira chamar, lá no like, lá, coloca o seu comentário, tá bom? Ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa acontecendo no canal da Igreja Resgatando Valores, e uma delas é o RV Cast, tá? Por favor, vê se não esquece, é isso aí, eu, pastor Marcelo Vieira, vou junto contigo nas próximos minutos, próximas horas, não sei, depende do que o Espírito Santo mandar. E hoje eu estou aqui com ela, que tem um testemunho incrível. Vou deixar ela se apresentar, falar o nome dela, quantos anos que ela tem, o que ela faz hoje da vida. Aninha, Ana B, seja bem-vinda. Obrigada, oi gente. Meu nome é Ana Beatriz, né? Pode me chamar de Bia. Nossa, eu tenho 21 anos, com carinha de 15, graças a Deus. E é isso, hoje eu faço parte da RV, Resgatando Valores. Quanto tempo já? Vixe, tem um ano, eu acho. Vai fazer um ano. Um ano? Eu acho que tem um ano já. Eita, já tem um ano que ela tá com a gente. Ela vai contar umas histórias aqui, algumas coisas que aconteceram na vida dela. Impressionante. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa para você. O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? Não conhece a Igreja Resgatando Valores? Anota num papelzinho, anota aí no celular, @Resgatando Valores _ lá no Instagram, dá uma olhadinha lá, você vai ver a carinha do pastor Marcelo, você vai ver a carinha do pastor Reco quando faz assim, você vai ver a cara do pastor Joel, a cara do pastor Fabinho. É isso aí, tá bom? A Igreja Resgatando Valores, ela é uma igreja, enfim, que tem muitas atividades. Começando tipo assim, ó, segunda-feira tem um encontro com o nosso irmão Fabinho, o pastor Fabinho, o Grua. É um lugar onde pessoas com algum tipo de vício se encontram para partilhar as suas dificuldades, participar de dinâmica, ouvir uma palavra, receber uma oração, tá bom? Nós chamamos de Grua. Terça-feira, o tradicionalíssimo culto de ensino. Temos também quarta-feira, Lilo Capelinha. É isso daí, Lilo Capelinha na Casa do Mineiro. Um ponto de pregação da Igreja Resgatando Valores, tá bom? Na quinta-feira nós temos culto ali na igreja às 19h30. Sexta-feira, de 15 em 15 dias, nós temos na casa do nosso irmão Flaviano, mais conhecido como Testa, o RV lá em casa. Sábado é descanso, sábado do Senhor. Né? Não, tem muita coisa para fazer, mas a igreja oficialmente não tem uma agenda. Mas aí o que você faz? Vai visitar outras igrejas, vai saber o que acontece em outros lugares também. E domingo às 18 horas, culto da família, tá bom? É isso daí, o tradicionalíssimo culto da família às 18 horas ali na Igreja Resgatando Valores. E a Igreja Resgatando Valores, em parceria com o estúdio Os Crentes, oferece aqui para nós esse espaço, tá? Aí o que nós temos aqui? O que os crentes têm? Os crentes têm um estúdio, podcast, dá para você gravar sua videoaula, dá para você gravar aí cortes, dá para você, enfim, aproveitar este momento e interagir aí com o seu público através aí do vídeo, tá bom? Aqui nós temos
o Estúdio Os Crentes, né, tem disponibilizado para você uma sala de reunião, vai fazer ali o roteiro, vai discutir ali com o seu co-apresentador, com a sua equipe, como que vai ser, tem uma sala de reunião. Temos também um espaço de convivência, ali uma cozinha, um lugar ali que você pode receber as pessoas que você vai entrevistar, bater um papo. Tem também ali um lugar que o seu visitante pode dormir, tirar um cochilo enquanto você está fazendo reunião, ou vai viajar no outro dia de manhã, enfim. Vai aqui na descrição, aqui embaixo, procura @oscrentesproduções, entre em contato com esse pessoal que vai ser top de verdade, eles vão te atender muito bem, tá bom? É isso aí, é isso aí. Ela já tá comendo, particularmente eu sou fãzaço da Ana, é uma amigona, é uma pessoa que eu não conheço de agora, já conheço a história dela um pouquinho de tempo, mas você não é daqui de São Paulo, né? Você é lá de Minas Gerais, mineirinha ou não? Não? É daqui de São Paulo? Tá comendo, tá passando... eu sabia que ela ia ficar desse jeito, assim, ó. Aê, consegui. Eu sou paulista, nasci aqui. Fiquei aqui até os meus 11 anos de idade. Aí, depois dos 11, minha mãe casou e a gente foi pra Minas Gerais. Aí eu fiquei dos 11 aos 20 anos, entre 20 anos lá em Minas Gerais. Você tem quantos anos hoje? 21. Falta de respeito, ficar perguntando a idade de uma moça. Gente, aí, ó. Minha idade sendo revelada. Então você é 50% mineirinha e 50% paulista. Aí. Isso. Tá Às vezes bom. eu falo um trem ali. Nossa, pega aquele trem ali pra mim. Ninguém sabe o que é o trem, mas... Eu tenho raízes também lá de Minas. Então eu posso falar. O mineiro chegou aqui em São Paulo e aí ele foi na estação, tava com a família dele e aí lá vinha lá o vagão e aí ele falou pra família: pega os trem aqui, pega os trem que a coisa tá vindo ali, ó. É desse jeito, gente. Uai. Uai, eu gosto de um pãozinho de queijo, sou. Não, mas o pão de queijo mineiro é diferenciado, tá? Vamos logo ali. Bora? Não, gente, o logo ali, já vou avisar. O logo ali de mineiro, não confia. Amo muito mineiro, mas o logo ali dele, vocês podem ter certeza que vai ser 1 hora andando, mas assim, é longinho, tá? Não é logo ali, não. Uma vez o meu tio falou: vamos logo ali. Nós pegou ônibus, desceu no meio da rodovia, andou umas 2 horas pra chegar logo ali dele. O logo ali do mineiro nunca é o logo ali, tipo assim, não é tipo aqui na esquina. É o logo ali deles, é tipo, sobe morro, desce. É uma loucura. Eu não entendo essa questão deles, não. Eu sofri nessa parte. Ana, você sempre foi da igreja? Sim. Desde novinha, Quando desde você bebezinha. se deu por gente, você já estava dentro da igreja já? Já tava. Tecnicamente, a igreja foi minha família, né? Assim, por partes, foi minha família. Eu não cresci nem por parte... Eu não cresci perto nem do lado dos meus pais, do meu pai, e nem do lado da minha mãe. Então, com a parentela. Então, a galera hoje... Claro que eu conheço... Pelo celular, eu conheço meus tios, minha tia, meu avô. Só que de criação mesmo, de estar junto, criar vínculo, foi com a galera da igreja. Então, desde pequenininha, a galera da igreja foi minha família, né? Certo. E aí, você foi para Minas Gerais com 11 anos. Isso. E como é que foi essa transição? Péssima. Péssima? Péssima, eu fiquei revoltadíssima. Tinha muitos amigos aqui e aí tinha que... Praticamente foi forçada a abandonar os amigos aqui para viver uma nova vida. Uma nova vida, um novo ciclo. Eu nunca estava acostumada. Eu fui acostumada, né? Ser eu e minha mãe e, tipo, ir para um outro lugar, um outro estado, uma nova vida. Você começar tudo do zero, um lugar onde você não conhece, querendo não assusta. Eu fiquei super revoltada, uma menina de 11 anos, cabeça já não tava bem ali, né? Aí, nossa, só piorou. Aí, se eu já tava ali, eu já caí para baixo. E quando começou o seu testemunho? Como é que foi assim Você recebeu a notícia, os primeiros dias ou as primeiras
Os primeiros momentos, assim, que você falou assim, tem alguma coisa que não tá dando certo. Foi com 12 anos ali, né? Eu lembro que foi uma época, quando eu falei, né, que eu fiquei revoltada. Aí eu não queria mais saber de Deus, né? Aí sempre tem essa fasezinha. O meu bom que ficou só um ano, né? Mas foi um ano também que eu mergulhei. Tanto que eu pude aproveitar, Deus, me perdoa, mas... Nossa, vacilei demais. Aí eu sei que foi um tempo que eu fiquei mais afastada. E aí o pessoal lá da igreja, por ser uma cidade vizinha pequenininha, o pessoal ficava insistindo tudo, aquela coisa toda de eu ir. E eles têm muito essa questão, cidade pequena, essa questão da religião, né? Essas questões é bem mais forte do que a gente vê. Claro que aqui tem, mas lá por todo mundo se conhecer é muito mais frequente, é muito mais... Não sei se eu falaria a palavra intenso, mas é... Não sei a palavra o certo, né, de usar. Aí eu comecei a voltar a ir pra igreja. Aí eu fui num retiro. Nesse retiro o Espírito Santo ministrou muito meu coração. Foi quando eu voltei. E aí eu lembro que eu tinha orado e eu lembro que era o Tiago Godoy que pregou naquele dia. E eu não conhecia ninguém da igreja praticamente. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, presta atenção naquilo que Deus ele vai ministrar. Só que eu não sabia que era ele que ia ministrar. Pra mim era qualquer uma pessoa, né? E na hora que ele foi ministrar, ele falou assim, você que sabe daquilo que Deus tem sobre a sua vida, o propósito de Deus, vem cá na frente, ajoelha e não sei o que, aquela coisa toda. Eu fui, mas eu falei assim, Deus, eu tenho a mínima ideia do propósito, tenho a mínima ideia daquilo que o Senhor quer, mas... É tipo aquela Espírito Santo, tipo, eis-me aqui. Isso você tava por volta dos 11, 12 anos? É, ali nos 12 já. 12 anos. Aí eu lembro que realmente eu me entreguei, foi quando realmente eu me firmei. Isso foi no feriado de carnaval, né? Sempre no feriado de carnaval tinha esses retiros, que aí foi quando eu fui. E aí, chegando em junho, eu já tava passando mal já nesse tempo. Mas em junho foi quando comecei a piorar mesmo, de sentir dor de gritar, de não conseguir dormir. Dores na barriga? Muito forte. Eu senti uma dor nas costas, como se alguém estivesse rasgando. Porque como... E nessa época, os médicos diziam que era o quê? Então, no comecinho. Eu estudava na escola, no período... Não, eu gostava... Gente, eu fazia de tudo pra não ficar dentro de casa. Então, eu ia pra escola 7 horas da manhã, voltava 5 horas da tarde, 5h30 das 7 horas tinha treino de futebol. Eu era bolinha de ouro, eu era a única menina que jogava no meio dos meninos. Na minha idade. E aí tinha as classes, eu jogava junto com eles. Então, eu fazia de tudo pra ficar fora. Então, eu ficava muito na escola. Só que eu comecei a passar muito mal na escola e o pessoal da escola começou a me mandar eu pro posto de saúde, porque lá na cidade não tinha hospital. E aí, todo dia eu tava indo no hospital, todo dia eu tava indo no posto de saúde, todo dia. E aí, o meu médico virou e falou assim... Ele virou e falou assim que era... Eu tinha tomado vergonha na cara, que eu tava fazendo isso pra faltar na escola. Meu Deus do céu. Ele falou, aham. E aí, tipo, exemplo, as dores só aumentavam? Só aumentavam, porque o começo eu vomitava... Eu não tava conseguindo comer, eu comecei a vomitar muito. Eu comecei a sentir muita dor abdominal. Então, os meus primeiros sintomas foi, tipo, realmente de, tipo, vômito, de ânsia, tipo, mal-estar, de às vezes sentir mais fraqueza. Porém, ele falava assim que... Igual, teve uma vez que eu fui e ele falou assim... é porque eu ficava enfiando, tipo, o dedo na goela pra vomitar, só pra chamar atenção, né? Algo assim, então... Aí eu lembro que quando ele, tipo, olhou assim... Foi quando eu cheguei já com o estado de uma barriga. Aí a minha barriga tava muito enorme, muito enorme. Parecia que eu tava grávida de 9 meses. Nossa. Aí foi na hora que ele pediu... Aí ele pediu uma ultrassom de emergência, porém... Eu já tava sentindo muita dor. Nessa época, a tia Rose foi pra lá. E aí ela viu o estado como tava. Ela viu que não dava pra esperar. Ela pegou pagou pra... Era numa segunda-feira, eu fiz no mesmo dia. E a médica virou e falou assim... Você fez a ultrassom no mesmo dia? No mesmo dia, pago. Do lado do hospital mesmo, né? E aí a médica virou e falou assim, olha... O que vocês vão passar pela frente é muito grave. Vai ser uma guerra muito grande. E só falou isso. E aí a gente foi no hospital de Inhapim, que era próximo. Eles não tinham recurso e me mandaram pro hospital de Ipatinga.
Chegando em Patinga, no UPA, né? Não passei pela triagem, já me mandaram pra sala da médica. Aí ali, eu creio eu que o estado já tava ali só piorando. Aí foi quando me mandaram pra sala da médica, uma menina de 12 anos com uma barriga enorme. E eu acho que uma das piores coisas que pra mim foi porque sempre eles perguntavam se eu tava grávida. Você estava acompanhada de alguém sempre ou... Sim, menor de idade. Sim. Aí não pode ter... Aí perguntavam se você estava grávida. Não, perguntava. Teve uma vez que eu lembro direitinho. Eu tava, eu acho, na intermediária, se não me engano. E de vez perguntar, Ana, se aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Teve uma moça que, trabalhando, eu sei que acontece. Eu tava num lugar onde que tinha muitos bebê, né, recém-nascido, prematuros. E eu lembro que a moça virou e falou assim, nossa, você está de quantos meses? E eu chorei igual criança. Nossa. Não, eu lembro direitinho disso. Eu chorei igual criança. E quando você recebeu... a médica falou que você ia passar por um tempo difícil. Sim. Mas ela já deu o diagnóstico ou não? Não. Foi, tipo, algo bem complicado, assim, eu falaria. Porque eu fui pro UPA. Aí no UPA, que eu passei lá, eles não tinham recurso. Aí eu tinha que ser transferida para um outro hospital que fosse melhor. E aí foi onde que eles estavam esperando sair uma vaga na intermediária, que era uma semi-UTI. Aí foi quando eu fui pro Márcio Cunha. No outro dia de manhã eu fui pro Márcio Cunha. Chegando no Márcio Cunha, que eu comecei a fazer todos os exames, né? Eu comecei a fazer ressonância, ultrassom, exame de sangue. Tudo que você imaginar eu tive que fazer. Aí eu fiz a minha primeira biópsia. Até então, eles queriam tirar a massa toda. E eles estavam me poupando até de descobrir o diagnóstico. Só que quando eles foram abrir, descobriram que já tinha pegado rins, fígado, útero, ovário. E aí o médico mesmo virou... Eles não fizeram nada, eles só tiraram um pedaço e fecharam porque eu ia entrar em óbito ali ou eu ia entrar em estado vegetativo. Aí eles não quiseram fazer, porque ia ter que tirar pedaço dos meus órgãos. Mas aí já tinham o diagnóstico já? Ainda não. Ainda não tinha o diagnóstico? Não, só tava com todo respeito, né? Tava tudo se acabando, morrendo por dentro. Isso, tanto que uma das coisas que eu acho incrível, amava na época disso, é que eu não conseguia... Não é que eu não conseguia comer que eu amava não, tá, gente? Eu amava porque minha médica, a doutora Marta, ela levava dentro do bolso dela, ela levava Kit Kat, levava Coca-Cola, levava refrigerante, mas por quê? Eu não conseguia comer. Por causa desse... a minha barriga deu tipo uma barriga de água, então o câncer ele liberava um líquido. E isso fazia com que ele espremia os meus órgãos. Então, principalmente o estômago, eu não conseguia comer nada. E a hora que eu conseguia comer alguma coisa era quando eu fazia a drenagem. Aí, quando eu fazia a drenagem, era como se, tipo, esvaziasse a bexiga. Era como se fosse uma bexiga cheia. E aí, se esvazia ela. E aí, dava espaço de eu conseguir comer. Mas aí, eu só conseguia comer, tipo, entre 30 a 1 hora. Que daqui a pouco eu ia passar mal de novo. E aí, aumentar o dobro aquele líquido, aumentar o tamanho, né? Aí o que passava na sua cabeça, assim, com 12 anos, sofrendo desse jeito, não tinha um diagnóstico ainda certo, tipo, vai tirar algum pedaço de mim, vou morrer, não vou morrer, o que eu tenho? Eu acho que, tipo, pensar é muito... Eu sou bem sincera. Eu acho que não passou muita coisa na minha cabeça, não. Eu acho que uma das únicas coisas que pegou muito foi que nesse período o Espírito Santo começou a ministrar, assim... Eu ouvia, assim, nitidamente, entrega tudo. Nossa, na hora que o Espírito Santo falava, entrega tudo, eu falei, gente, mas eu acabei de entregar. Sabe aquela coisa? Eu já entreguei minha vida, eu já entreguei, eu não tô entendendo. Sabe quando você não entende? E eu acho que também foi um dos momentos que pra mim me marcou muito, porque como eu sentia muito dor, e a morfina, ela parou de fazer efeito, ela já não era o suficiente pra aliviar a dor. Então, era uma dor contínua muito maior do que até os remédios poderiam fazer. Os momentos que faziam com que... Os remédios já não trabalhavam da forma correta que tinham que trabalhar no seu organismo por causa do tamanho da dor. Sim, a dor... Nossa, a dor era, tipo assim, surreal. E aí foi quando eu começava a orar. Quando eu começava ali... ou cantar, né? Louvar mesmo. Era um momento, assim, que aliviava a dor. Eu conseguia, tipo, ter aquele momento, assim, mais tranquilo.
Mas depois era muito dolorido ou quando eu fazia a drenagem. Só que a drenagem eu só podia fazer um dia sim, um dia não. Porque é um procedimento, né? E aí é um cirurgião que vem e faz. E ele é em risco, né? Porque não dava pra ver o líquido. Ele cobriu meus órgãos, então não dava pra ver. Então o medo era muito grande de, tipo, eles furarem e pegarem algum órgão meu. Então toda vez eu tinha que fazer uma ultrassom. Aí eles viam, fazia a drenagem, ele tirava. A primeira vez que eu fiz sem anestesia, loucura. Hoje eu falo, é loucura mesmo, isso é muito Deus. Ou é muita dor que tava sentindo, e aí mas real, eu tava sentindo tanta dor que eu lembro que o Dr. Renato, eu chamava ele de tio na época, ele foi fazer e eu pedi sem anestesia, ele me perguntou 5 vezes se eu tinha certeza. E eu falei assim que sim, porque eu já tava sentindo muita dor. Aí foi quando ele fez sem anestesia. E aí eu lembro que quando saiu 500 ml, eu falei, ufa, que alívio. E, tipo, naquele dia tinha saído 7 litros. Nossa. 7. E, ó, Ô, tinha Ana, saído muito. E aí, tipo assim, você... Tipo, você pensava o quê? Assim, você falava 12 anos, eu, tipo, tô passando por isso. Ou, tipo, você vivia um dia, ou, tipo, um momento de cada vez. Não dava pra pensar muito, não. Eu acho que a dor era tão grande. Então, assim, eu acho que só teve alguns momentos que algumas pessoas, por ser cidade pequena, eu ainda assim tinha acesso ao meu celular. Teve algumas pessoas que falou assim, nossa, fiquei sabendo que você tava com câncer. Isso daí eu me lembro direitinho. E eu falava, mano, loucura. Nossa, pra quê? Pra mim era uma coisa assim, tipo, não é. Não passava na minha cabeça. Porém, eu acho... E uma das coisas também que me ajudou bastante é que a galera que eu estudava, eles começaram a mandar cartinha pra mim. Então, tipo, eu tenho várias cartinhas, né, dos meninos que eu estudava na época, da escola mesmo. Mas na minha cabeça eu acho que o tempo que eu tinha de, tipo assim, pensar não dava. Porque a dor eu acho que era tão forte, tão surreal que eu, se eu não me engano, eu fiquei mais de 30 dias sem conseguir dormir praticamente. E como que era assim, Ana? Tipo, exemplo, antes de começar a sua vida, saúde, você fazia esses esportes, jogava futebol e tal, mas alimentação? Péssima. Minha alimentação nunca foi boa, tá, gente? Agora tá melhorando. Os médicos te falaram o porquê causou isso em você ou não? Então, eu fiz um exame se eu não me engano, eu lembro que na época foi 5 mil e pouco, alguma coisa assim. Graças a Deus o SUS bancou, né? Que eu não tenho esse dinheiro. Realmente, a gente levou na prefeitura, tudo. Aí eles liberou lá pra eu fazer, pra descobrir a origem. Não conseguiram descobrir. Não conseguiram descobrir exatamente a causa, sabe? O porquê. Até hoje, como que foi. E da gravidade, como que foi. E quando começou a melhorar, como é que foi? Não, começou a melhorar depois que eu saí da UTI. Depois que eu saí da UTI, que parece que deu aquela, tipo assim... Nossa, eu acho... Mas eu creio que foi muito o propósito de Deus. Mas por qual motivo que você saiu da UTI? Que eu saí da UTI? Você lembra? Nossa. Porque sai da UTI, tá na UTI, tá num estado grave. Tava. Sai da UTI porque primeiro melhora, depois você sai. Aí você falou que começou a melhorar quando você saiu da UTI. Sim, foi quando eu saí da UTI que eu já tava, tipo, nessa progressiva de melhorar. Porque até então, quando eu descobri o tumor, eu lembro que o Dr. Lucas, ele perguntou, e agora, o que a gente vai fazer? E eu falei que eu ia lutar até a morte, mas pelo menos quando eu chegasse no céu, eu ia pelo menos falar pra Deus que eu lutei. E aí ele falou que ia lutar junto comigo. Depois disso, que eu descobri o diagnóstico, eu fui pra oncologia pediátrica. Quando eu fui fazer a minha primeira quimioterapia, eu tive choque séptico, tive infecção pulmonar. Tentar falar mais a nossa linguagem, né? Que é mais fácil. Aí eu tive uma infecção pulmonar, eu comecei a passar muito mal, senti muita falta de ar. E aí eles viram como que tava o agravante. Eu lembro que a doutora Cristina, ela dormiu comigo. Dormiu literalmente no quarto comigo. Porque eu tava oscilando muito. E tinha aqueles aparelhos que fica vendo, né? Eu não sei como que fala, os batimentos cardíacos, essas coisas. E toda hora ele tava oscilando. E aí foi quando o doutor Lucas de manhã não aguentou. Junto com a doutora Cristina, me levaram pra UTI. Quando eu cheguei na UTI, se eu não me engano, no dia 9... No dia 10 eu entrei em coma. Aí no dia 10 eu já piorei. Aí eu já
Já entrei em coma ali, já fiquei bem mal, assim. Meus órgãos começaram a entrar em falência, tudo. O câncer começou a dobrar. E ali mesmo, os médicos já falou que já não tinha jeito, né? Sim. Ali eu creio que ali foi um lugar onde que Deus, tipo, vamos dizer assim, eu creio que foi um lugar onde que Deus marcou não só minha vida, sabe? Porque eu creio que Deus marcou minha vida antes de eu ter ido pra UTI. Mas eu creio que, tipo assim, poxa, de Deus mostrar que Ele ainda faz, foi quando eu saí da UTI. Porque, realmente, pelo estado como que tava e como era a reação dos médicos mesmo, ao ponto de, tipo, não dar mais esperança de que, tipo, não vai sair dali. E foi totalmente ao contrário, de ver, tipo, Deus, Ele literalmente ali curando. Deus, Ele literalmente fazendo, né? Mas como é que foi, então, o processo, assim, de piora e depois a melhora, assim, que melhorou mesmo? Piorou, você foi decretada a falência dos órgãos e aí começou a melhorar quando você saiu da UTI. Foi. Conta pra nós, assim, esse processo, assim, tipo, de piora e melhora. Nossa, quando eu comentei, né, que Deus, Ele tinha falado, o Espírito Santo estava falando comigo, entrega tudo, né? Quando eu desci para a oncologia pediátrica, que eu já recebi o diagnóstico, já sabia, né, que eu estava com câncer, eu desci para a oncologia pediátrica, que era o submarino mágico. E lá, o Espírito Santo começou ainda a ministrar mais forte ainda, o entrega tudo. E aí foi quando o Espírito Santo começou a ministrar, sabe? E se eu não fizer, será que eu ainda vou continuar sendo o mesmo para você? Será que ainda assim... Aí foi quando eu entendi a soberania e a vontade de Deus. E que se Deus ele não fizesse, ele ainda assim continuaria sendo Deus. Em que não mudaria. E aí eu lembro que eu fui para uma salinha. Fui para uma brinquedoteca. Eu lembro que tava ali o tio Ramon, né? E ali eu comecei a louvar um hino. Que falava, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E foi onde realmente eu entreguei, sabe? Eu entreguei realmente a minha vida. Ali eu entreguei tudo, Senhor, entendendo que se Ele fizesse, Ele era Deus, se também não fizesse, Ele ainda assim continuaria, Ele não mudaria. Em que foi algo assim que, para mim, foi um pouco difícil entender. Ele veio-se e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se muralha for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se muralha for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adore pelo que faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adore pelo que Ele faz, eu adoro
Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se muralha for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, a gente tem que adorar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Deus, teu amor muito grande por ti, eu te amo. Dá sua mãozinha. Eu sou sem ti. Oh, aleluia. Mas quando eu entendi, eu creio eu que foi algo que precisava, porque eu acho que o problema é que às vezes a gente achega a Deus, né? A gente achega pelo fato de algum interesse, de seja precisando de algo, seja por uma cura, tudo. Mas muitas das vezes tá bom, e se Deus ele não fizer? E se Deus ele não curar? Será que ele ainda assim vai ser o amor da sua vida? Será que ele ainda assim vai ser o suficiente? E aí foi aonde que eu entendi isso, fiz a entrega, depois disso eu comecei a piorar. Piorar. Foi. Depois que você entregou tudo, começou a piorar. Eu entreguei, era de tardezinha. Eu entreguei, era tipo uma manhã. Não, era de manhã. De tardezinha eu comecei a piorar. Passei mal dentro do chuveiro, né? Com muita falta de ar. Aí eles teve que me tirar. Aí dali, de noite, na troca de plantão, colocaram a doutora Cristina para ficar comigo no quarto. Ela dormiu literalmente no quarto junto comigo, porque eu fiquei oscilando, né, aqueles aparelhos, né, para ficar vendo batimento, essas coisas. Tava oscilando muito, então tava piorando. Aí foi quando o doutor Lucas chegou junto com a doutora Cristina, eles decidiram me levar para UTI, porque já não dava mais para ficar lá, porque eu já tava ficando no agravante. Aí fui no dia 9. Quando chegou no dia 10, eu entrei em coma de madrugada. Meu Deus. E aí você ficou quanto tempo na UTI? 22 dias em coma. E aí eles tiraram você da UTI. E foi pra onde? Como é que foi? Então, o propósito... De tirar você da UTI? O propósito mesmo era que eles iam desligar as máquinas, os aparelhos, porque meus órgãos, eu tive choque séptico, né? Que é falência dos órgãos. Não, é infecção generalizada. É quando os seus órgãos, eles começam a parar de funcionar. E aí eu fui só piorando em outras coisas, né? Tipo, foi um agravante em geral. Tive infecção, tive muita coisa. O câncer começou a dobrar, então, na real, igual o médico falou, eu só tinha 1%. E como que eles viram que eu já tava, tipo, declinando, eu acho que é assim que fala... teve a sugestão do vamos desligar, né? Não tem mais aqui o que fazer, não tem mais o porquê, né? Então foi decretada praticamente já morta. E aí eu lembro que eles falaram assim que iam tirar a sedação. Só que, pra falar a verdade, eu não lembro porque eu tava dormindo. Pra mim, eu dormi, porque parecia que eu, tipo, dormi e acordei. Não parecia nem que foi 22 dias, parecia 1. Mas eu lembro que eles falaram assim que... Pra mim, não. Eles falaram, né? Pra minha mãe, pra minha tia que tava na época, que eles iam tirar a sedação. E nisso eu ia começar a lutar sozinha. Só que poderia durar alguns minutos, como poderia algumas horas, ou até, tipo, algum tempo. Mas que provavelmente meu corpo ele não ia aguentar, mas que agora eu ia começar a lutar. Então, tipo, só que a ideia era, tirou a sedação, não vai aguentar, vai morrer. Então, eu já tinha preparado todo mundo, já tinha falado. Então, quem tava à volta, ali a galera da cidade, o pessoal da igreja, eu lembro que eles não queriam fazer evento. Na época, ia ter congresso, essas coisas, eles estavam com medo de fazer, porque como o médico já tinha avisado de eles ter que receber a notícia de ter que ir lá, né? A qualquer hora ia chegar. Qualquer hora chegar. Então, tipo, a minha tia conta que teve uma cena que todo mundo sentou numa mesa e o celular de todo mundo estava em cima da mesa e a sensação, quando, tipo, o celular tocava algo assim, era a sensação da notícia em que tinham
E elas até olharam o plano de saúde, colocaram o plano de saúde em dia. É sério, pastor. Nossa! Você acredita? É sério? Não, isso é real. Colocaram o plano de saúde em dia. Tipo assim, foram ver essas questões todas. Falei assim, poxa. E aí, quando você saiu da UTI e começou a melhorar? Foi quando eles tiraram essa sedação. Quando tirou a sedação, eu comecei a reagir, que era o normal. Então eu comecei ali lutar aquela questão. Aí foi onde que eles viraram e falaram assim: não, a Ana vai ficar vegetando. Porque como teve o choque séptico, os órgãos dela tá entrando em falência. Igual o meu rins parou, alguns órgãos meus começou a parar. Então, tecnicamente, eu ia ficar vegetando. Então, eu ia ter que ficar dependente dos aparelhos pro resto da minha vida. E aí foi bem ao contrário, porque pela surpresa dos médicos, eu comecei, quando eles foram tirando a sedação, eu fui reagindo, e nisso eles começaram a perceber, poxa, não, tem algo diferente. Aí foi quando a Ana começou a querer arrancar os aparelhos, aí eles teve que voltar com a sedação, porque foi totalmente ao contrário, eu já comecei... Você queria tirar os aparelhos? Eu queria, eu não sabia nem onde que eu tava. Pastor, pensa comigo, você tá aqui. Aí, do nada, puf, apaguei, dormi. Do nada, você acorda cheia de negócio, não falava. Perdi totalmente... eu não sei como que fala, mas eu não conseguia mais segurar um copo, eu não conseguia segurar mais as coisas. Eu tinha traqueomia, então, tipo, pra mim, acordar foi totalmente loucura. Muita loucura. Aí eles colocou a sedação e depois foi tirando de novo, pouco a pouco, e me acalmando, me tranquilizando. Eles, se eu não me engano, eu não sei se eles chegaram a amarrar os meus braços, né? Pra eu não ficar arrancando, mas depois eles foi acordando tudo. Aí na hora que eu acordei, eu lembro que eles perguntaram, o meu médico virou, eu não lembro o nome dele, eu sei a Eita, eu vou falar errado de novo. Eu sei como que ele é. Eu lembro da aparência direitinho. Não é o Dr. Lucas. Mas o nome eu não lembro. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim... Não, ele tava falando dentro da sala da UTI. Ele falou assim... eu achei que quando eu chegasse aqui, eu não ia encontrar você mais aqui. Eu achei que quando eu voltasse do plantão, você já não estaria mais aqui, né? Mas aí, ó, quem acordou? Ele brincou desse jeito. Da entrada do hospital, do dia da ultrassonografia, até o dia que você acordou, quanto tempo que foi isso? Deve ter sido uns 2 meses. 2 meses? Uns 2 meses já internados assim, direto. Esses 2 meses teve o processo da químio já ou não? Já foi na minha primeira químio que eu fui pra UTI. Primeira químio. Primeira químio. Você acordou, deu aquele choque assim de realidade, aonde que eu tô, essas coisas, porque eu tô passando por isso e tal, que não sei o quê. E aí quando foi caindo, assim, voltando-se em si, o que a Ana pensava? O que passava, assim, tipo... É que eu fico pensando assim, Ana, tipo, já é a terceira vez que eu faço essa pergunta, né? O que a Ana pensava? Porque é surreal, uma menina de 12 anos... cheia de vigor, brincava e jogava bola, e era a que mais fazia gol e tal, e que não sei o quê. E daqui a pouco tá cheio de aparelho. É surreal, tipo, foi decretada que praticamente que estava morta, né? Mas daqui a pouco acorda e tem esse progresso, tem essa melhora. Aí eu fico pensando assim, o que se passa na cabeça, cara? Qual que é a leitura que você tentava fazer? Ou, tipo, vivia 1 minuto, 1 segundo de cada vez? Eu acho que uma das coisas que fez eu entender foi o propósito de Deus. Foi quando eu entendi que, tipo, o propósito de Deus de eu estar lá, né? Eu via muito... gente, eu sou péssima, não canto bonito, não tenho voz tão assim. Mas uma das coisas que eu mais fazia era, tipo, louvar mesmo. Era uma das formas. E eu via o quanto que... isso impactava sempre quem estava ao meu redor. Então, seja da galera que estava ali da enfermagem, seja dos médicos ou até mesmo paciente. Uma mãe, né? Eu vou falar assim, uma mãe ou um pai. Porque na maioria das pessoas que ficavam do meu lado eram criança até mais nova do que eu. Então, me marcou muito ver muitos pais falando, tipo... teve uma vez que eu lembro que eu estava na oncologia pediátrica e eu comecei a louvar dentro do banheiro, né?
Aí, uma mãe tava me ouvindo. E ela falou assim, depois que eu saí, ela virou e falou assim... eles me chamam de Ana Bia. E ela virou e falou assim, Ana Bia, você não sabe o quanto Deus ministrou meu coração e acalmou meu coração. Enquanto eu ouvia você louvando. Enquanto eu via a sua forma de adoração. Então, eu creio que tem pessoas que, tipo... Cara, Deus, ele poderia pular o processo e poderia curar e fazer assim? Poderia. Mas não, Deus, tipo... Eu passei todo o processo, literalmente todo. Esse processo de você cantar, foi depois que você saiu da UTI? Não, eu vivi isso daí todo momento. Todo momento? Todo momento. Tem aquele vídeo muito bonito quando eu vi o seu testemunho, que você está cantando se Deus fizer... Esse daí foi... Foi antes, foi na minha quando eu fiz a entrega. Aí foi quando realmente esse daí eu acho que, ao meu ver, foi sincero. Sabe aquela coisa assim que realmente é aquela adoração genuína, onde você realmente faz da adoração a sua oração? Você fala assim, Deus, essa é a minha verdade. E o dia que você recebeu a alta do hospital? Uma loucura. Foi coisa de doido. Mano, é surreal, porque... Pra quem depois que eu saí da UTI, eles falaram assim, nossa, ainda você vai ficar mais 3 meses, vai ficar 4, pelo nível, por não conseguir falar, por não conseguir pegar mais as coisas, pela parte que eu fiquei muito dependente também dos aparelhos. Então, eu tive uma melhora muito, assim, significativa em pouco tempo. Então, em um mês que eu saí da UTI, foi um mês que, tipo, eu comecei, eles me ensinaram a falar. Eu lembro que foi engraçado. Quando eu voltei a falar, eles falaram, vamos fazer uma surpresa pro tio Lucas, né? Que é o meu doutor. É o doutor Lucas. E aí eu lembro que chamaram ele e aí me ensinaram que era colocar... Pegava os 2 dedos e tampava aqui e ia sair minha voz. E aí eu lembro que quando eu fiz isso, eu falei, tio Lucas, voltei a falar. Aí ele fez assim, ai meu Deus, a Ana Bi voltou a falar. Aí você já não sabe se isso é bom ou é ruim. Mas por quê? Gente, eu dava um trabalhinho ali naquele hospital. O tempo que eu pude, tipo assim, de eu tava mais bem, tudo... Nossa, eu já fiz, tipo... Não, eu não fiz. Eu entrei em concordância com os pais, com as minhas amigas, assim. E a gente já pediu feijoada. Normal, num hospital dar feijoada? Não é, mas a gente comia feijoada, já a batata frita, assim, sabe? E hoje? Já passou por tudo isso? Foi decretada morta? Já contou o testemunho em algumas igrejas, né? Já contou o testemunho na nossa igreja, já passou por um outro podcast também, né? Que eu sei. E como que a Ana tem a perspectiva daqui para frente? Não, a perspectiva daqui para frente? Como que a Ana se vê daqui para frente? Daqui para frente eu vejo muito a Ana vivendo o propósito de Deus, sabe? Eu creio que Deus, ele não faz nada por acaso. E se realmente o Senhor me permitiu estar aqui, é para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. É que nada mais é do que eu seja um milagre ambulante sobre essa terra. Então, é aquela coisa. Deus, ele sempre tem um propósito em todas as situações, sendo ela fáceis ou difícil. Tipo, sendo ela agradável aos nossos olhos ou não. Mas Deus, ele sempre tem um propósito. É nós que tem que submeter essa vontade dele. Então, eu creio que daqui pra frente, em nome de Jesus, é realmente viver, sabe? Para glorificar o nome de Deus por onde passar. De poder realmente falar sobre aquilo que o Senhor, ele tem colocado, ou aquilo que ele já colocou a responsabilidade sobre a minha vida, né? De poder mesmo. Faltou alguma coisa, Ana? Hã? Faltou alguma coisa? Faltou como assim? A gente conversar alguma coisa, falar alguma coisa... Você quer falar alguma coisa que faltou? Eu tô pensando... Eu creio que, tipo, não. A gente conseguiu resumir bastante o testemunho, assim, de Como esse pouco. programa é gravado, depois a gente manda pra produção algumas fotinhas. Boa! Ou os vídeos. Pra eles poderem ver, ter uma ideia. Para as pessoas poderem ver como que é o que você passou, quem era a Ana, né? Ver literalmente que não é um testemunho de só do falar. falácia. E eu acho que isso eu acho que o que pega mais o impacto daquilo que realmente, tipo, eu vivi é realmente ter algo gravado que mostra exatamente tudo aquilo que eu falei, sabe? De tudo aquilo que eu vivi. Tanto que tem uma da cena
que o Reco, ele comentou comigo, né, o pastor Reco, é que eu não conseguia falar. Então, por eu não conseguir falar, eu acho que essa questão minha, tipo, da adoração, tudo, eu sempre gostei muito, eu sempre me movi muito. Eu lembro que eles me levavam do lado de fora, tinha um lugar que era um jardim, e é a parte da capelania, né? E essa galera aí, eu sou apaixonada, gente, eu sou apaixonada pela capelania, espero muito começar a viver isso, fazer isso, né? Me traz vida. E aí, eu lembro que eles me levou para um jardim, e aí começou um pessoal, tava cantando Creio que Tu És a Cura. E aí eu comecei a bater na cadeira. E eu comecei a bater como se eu tivesse com um carrão. E o menino que tava com o carrão viu isso. Ele foi lá e me pegou o carrão e me entregou. E eu comecei a tocar. Como que eu fiz isso? Tenho a mínima ideia. Sei tocar carrão? Não sei tocar. Saiu talvez tudo errado? Saiu, mas pelo menos ali foi a minha forma de adorar. Então eu creio que foi algo que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Deus, ele leva, às vezes, a gente em lugares para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas possam conhecer Cristo através de nós. Porque se nós não iremos, quem Deus ele vai enviar, sabe? Se não colocar pessoas disponíveis para submeter à vontade de Deus aquilo que ele tem sobre a nossa vida, como que pessoas conhecerão a Cristo se a gente nos coloca à disposição? Você tem direito a 2 perguntas, tá? Eita, que difícil. Mas eu vou deixar você pensar nessas 2 perguntas. Nossa. Enquanto eu tô falando aqui, ó, com o povo que tá lá nos assistindo, tá? Já conversei com você que esse programa é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, juntamente com o estúdio Os Crentes. O estúdio Os Crentes não é somente esse espaço. O estúdio Os Crentes é uma marca de roupa também, tá bom? Os Crentes é uma marca de roupa, né? O estúdio é o estúdio. Os Crentes é uma marca de roupa. Então, eu gostaria muito, muito, muito que você conhecesse um pouquinho dos Crentes, tá bom? Tem boné, tem camiseta. A Carol vai entrar aqui com algumas camisetas, e aí você vai ficar por dentro de algumas marcas, de alguns modelos 2025, modelo 2024, tá? Modelos que fazem a diferença para quem verdadeiramente veste aí a marca, os crentes, para quem verdadeiramente é crente de verdade. Gosta de uma bombeta, de um boné? Olha aqui, ó, Happy for Jesus. Happy for Jesus, na verdade, é um evento também da Igreja Resgatando Valores. Tem um podcast Happy for Jesus, depois você dá uma olhada lá. Tem várias entrevistas top de verdade. Olha lá, ó, aquela Sei Quem Sou. Eu particularmente amo essa cor aí, top de verdade. Linda também. Muito da hora essa cor. Tem aqui, ó, do Alfa e o Ômega, o peixinho que representa aí o cristianismo. Olha só que legal essa daqui, ó. Os crentes. Pastor, adivinha qual que é essa? Se adivinhar, ó, vou dar uma ajuda. Se eu adivinhar, eu ganho o quê? Um bis. Eu ganho um bis. É uma frase que mãe diz. Mal sabe ela que é direcionado. Oh. Meu Deus do céu. É uma frase que a mamãe disse. Essa daí é... Você não é todo mundo. Acertou. Você não é todo mundo. Romanos 12:2. Esse daí é na contramão do mundo. Enquanto os peixinhos estão indo para um lado, nós estamos indo aí na direção correta. Ao direção contrário. De Jesus Cristo. Pastor, seu bis. Isso daqui, ó. Isso daqui é sacanagem, tá bom? Isso daqui é... É valendo um bis, pastor. Isso daqui é... Ó, deixa ela, mas tá bom. Eu recebo o meu bis aqui, ó. Tá?
Quero ver se você adivinha qual que é essa daqui, então. Qual é o que tá aqui atrás escrito? Essa daí é o segue o plano. Ah, lá. Tô por dentro. Segue o plano, da hora, tá bom? Qual o plano que você vai seguir? O plano de Jesus Cristo. Da ovelhinha, sempre quando eu pego esse modelo aqui, eu sempre falo, você não é bode, você é ovelha do Senhor Jesus. Essa daqui é top de verdade. Essa é aquela pode falar, diz que o Reco que falou. Não é palco, é altar. Canta um rap aí, canta de novo aí. Pode. Não, vai dar muito bom, não. Ai, meu Deus do céu. Agora eu quero ver se ela vai acertar essa frase aqui, vai, quero ver. Nossa, essa é o... Nossa, essa daí é aquela... Se não edifica, não ouço, não vejo, não falo. Tá bem, hein? Gente, eu conheço os crentes. Compra, tá? Bem, vale a pena. Tá bem, hein? Vale a pena. Se eu fosse bem, você, hein? isso daqui é um investimento. Tá bem, hein? É isso daí, tá bom? Quer saber mais? Entra no arroba aqui embaixo, aqui na descrição, que você vai estar por dentro de tudo que acontece nos crentes. E aí, pensou? Nossa, eu posso fazer uma pergunta? É tipo assim, eu creio que vai ser muito relacionada ao que a gente conversou, mas que falaria um pouco sobre o estudo que tá tendo de terça-feira. Pode ser? Só não sei se dá para resumir. Você tem direito a 2 perguntas. É o presente de todo convidado que vai vir a partir desde o último episódio. Boa. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai explicar muita coisa pro pessoal da casa. Pode? Pessoal que tá assistindo nós. Lá no lugar onde eles estão assistindo. É onde eles estão assistindo. Fala. Deus criou o mal? Deus fez o mal? Que maldade sua! Que maldade sua! Nossa! Gente, é uma pergunta... Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que de tudo que eu passei, tem muita gente que... vai, né? Tem muita gente que não... Como que eu vou dizer? Nossa, agora deu um bug, mas, tipo, tem muitas pessoas que morrem. Querendo ou não, o câncer mata muita gente. Então, por isso que eu acho que essa pergunta seria bem legal. Por quê? Para que as pessoas tenham uma ideia exatamente sobre essa questão. Creio eu que tem muita gente... Entendeu, né? Que rujam os tambores. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha, tá? Mas, porém... nós entendemos que Deus ele não criou o mal, mas o mal ele existe. Então, por quê? O mal ele existe porque ele é a ausência do bem, ele é a ausência das coisas de Deus. Não é Deus que o criou, mas quando Deus ou o homem tira a presença de Deus do caminho, o mal se estabelece. Há quem possa nos dizer assim: poxa, mas que maldade a Ana Bi fez quando ela tinha 12 anos. Na verdade, não é a Ana Bi. Isso é todo um sistema para nós chegarmos até o acontecimento que aconteceu. E aí nós podemos colocar alimentação, podemos colocar... Enfim, uma infinidade de coisas. Mas podemos resumir essa infinidade de coisas em uma palavrinha: o pecado que entrou no mundo. Através de quê? Através desse pecado entrou de quê? Através da desobediência. Então, toda vez que nós desobedecemos ao Senhor, nós damos legalidade para a presença de Deus se retirar de perto de nós. E aí só sobra uma coisa: trevas. Aonde a treva habita, logo a maldade também habita. É culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus, porque Deus não nos criou para sofrer, Deus não nos criou. Tanto que nós vamos para um lugar onde não há choro e nem ranger de dente. Os filhos do Senhor, né? Os filhos de Deus, os que aceitaram a Jesus vai para um lugar onde não há choro e nem ranger de dente. Os que aceitaram a Jesus vai para um lugar onde não há trevas, né? Então lá não existe essa maldade. Nós passaremos pelo milênio onde a criança vai brincar com o leão e não haverá maldade, né? Então, assim, Deus ele não criou a maldade. Ele permitiu que a maldade existisse, mas não é obra plena do Senhor Jesus. Boa. Eu creio que deve ter, assim,
Deve ter feito um tripé na cabeça de algumas pessoas, até mesmo para elas entenderem, né? Isso daí é muito bom, muito bom. Entender, né, que a nossa esperança não é o que a gente vive agora. E se a gente for olhar somente a maldade, as coisas que acontecem na lógica humana, na nossa lógica que nós passamos por aqui, a gente, vai entrar em curto-circuito e não vai entender nada. Nós temos que sair do plano humano e entrar no plano espiritual, entendendo que nós somos... Aí entra na aula de novo. Corpo, alma e espírito. Né? O corpo, ele vai voltar para onde? O corpo vai virar pro pó. Vai pro pó. O espírito, ele vai voltar... Para Deus. Para Deus. Então, nós somos uma alma vivente. Aonde essa alma vai, né? E para onde que a sua alma vai. Então, nós sabemos que mesmo que uma criança sofra aqui, pela inocência dela, ela vai direto pro céu. Então, é dolorido nós vermos uma criança sofrer, passar pelo que passou, passar pelas dificuldades, fome, mas nós sabemos que a alma dessa criança, que é o mais importante, ela está no céu. Agora, o problema não é a alma da criança, o problema é a alma do adulto, que já tem consciência do que é certo ou errado. Se ele não tiver consciência, se ele não exercer a inteligência que ele saiba que existe o céu e o inferno, e existe um Deus que se despiu da sua glória, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, morreu naquela cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e foi algo de graça, essa pessoa ela está destinada à morte eterna, porque ela não crê, mas aquele que crê e for batizado, ele recebe aí a direção da vida eterna, já está salvo já, né? Então, que essa pessoa que está nos escutando, ela venha entender que você não é simplesmente um corpo que morre todos os dias. Você é uma alma que um dia vai para a eternidade. Só que tem que lembrar que existem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Escolhe você hoje para onde você quer ir com as suas atitudes. É aquele versículo, né? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Tem uma música que eu gosto muito. Na verdade, não é uma música, ela é uma poesia. E ela fala mais ou menos assim, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter vários amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Não se preparou quando ainda era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta nem prece nem Ave Maria. Vai aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Então a gente tem que se preparar hoje, ser grato a Deus hoje, saber o que Deus fez hoje por nós, para que a gente venha aí receber a coroa da vida eterna. Boa. Eu acho que eu não vou fazer outra pergunta, não. Creio que essa pergunta veio, Não tem uma segunda perguntinha? Tenho não, pastor. Eu creio que... E, gente, só uma outra observação. Você que ouviu tudo isso, terça-feira, fazer aquele... Terça-feira tá tendo nosso estudo sobre o plano perfeito. Então, se você quer saber mais sobre a queda do homem, sobre a origem do bem e do mal, sobre a tricotomia, vem toda terça-feira, 8 horas, para você ter o entendimento, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Como que você vai conhecer? Como que você vai ser liberto de algo se você não conhece? Top. Então, é conhecendo a Jesus, né? Top. É isso aí. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu tô com vergonha. Ai. Não, para, meu. Gente, eu fico tremendo, morro de vergonha. Para. Nossa. Para. Hoje ficou a bagunça aqui, ó, tá vendo? Deixa aí a bagunça agora. Pastor, também. mas eu gostei bastante, que hoje a gente trouxe até o estudo de terça-feira, ó. Top, né? Top. Corta pra cá, produção. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que nos acompanhou até agora, por favor, vai aí nos comentários e diga o que você achou. Achou do testemunho dessa menina, né? Dessa irmã em Cristo Jesus. O que você achou? Tá legal? E eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Já falamos bastantão, Deus já falou muito, mas diante do testemunho dela, frisa isso na sua mente.
Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem escreveu Abacuque? Quem escreveu foi Abacuque. E Abacuque estava num período que ele começou lá no capítulo 1 dizendo: Senhor, até quando eu gritarei guerra, guerra, violência e nada vai melhorar? Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando pelo período que Abacuque passou. Talvez você passou pelo que a Ana passou. Mas existe um Deus que é o Deus da sua salvação. O Deus que Ele quer te dar uma vida nova, algo novo. E você não pode esquecer aquilo que a gente falou hoje aqui nesse podcast. Se você não ouviu, volta um pouquinho, você vai lembrar. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito vai voltar para Deus, o corpo vai voltar para o pó. Você é uma alma vivente. E essa alma vivente vai para onde? Vai ser salva? Vida eterna ou condenação eterna? Estou aqui te falando que é uma esperança. E essa esperança, mesmo que você esteja hoje sem esperança nenhuma aqui na terra, a nossa esperança é o céu, é a eternidade. Então não se esqueça que a gente tem um Deus que nos salvou naquela cruz e quer nos levar para morar no céu em nome de Jesus, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passou uma mão ali que ela come. Essa menina come demais, gente, demais da conta. Se tivesse tivesse um pãozinho de queijo aqui, já tinha acabado já. Essa menina come demais da conta. Nó, trem bom comer, viu? Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela vida da Ana, te agradeço pela vida dessa pessoa que esteve conosco até agora, pela vida da Carol, pela vida do Estúdio Os Crentes. Te agradeço por tudo, Pai. Ai, Senhor, em tudo dai graças, ó Pai. O Senhor sabe por que nós estamos aqui, por causa do que tudo que nós vamos fazendo. Simplesmente glorifico o Teu nome, Pai. É que eu te peço. A obra quem faz é o Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Então, por isso, eu consagro tudo a Ti, Pai. Tudo, todo louvor, nada a nós. Tudo a Ti, Pai, nada a nós. Toda a honra a Ti, nada a nós, ó Pai. Senhor Deus, que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado mais uma vez. Visita essa pessoa que está nos escutando, Pai. É que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado. O prazer foi meu. Você é uma bênção na nossa vida. E que você consiga aí levar aí o testemunho da sua história e salvar e alcançar muitas almas aí em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Amém. Então Deus creio. abençoe. É isso aí. RVCast. Vê se não esquece. Compartilha, dá o like, deixa seu comentário, ative o sininho de notificação e até a próxima. Tchau. Fui. 27 Hearts Beats.